Convido os queridos irmãos para uma leitura no livro de Risaione, Revelação, capítulo 2. Leremos 2 versículos. Queridos, vamos então ler esses 2 versículos, muito conhecidos e que devemos sempre ler e guardar no coração, não esquecer o que está escrito neste livro, desde o primeiro até o último versículo. Aqui diz o seguinte, vamos ler juntos? Ao que vencer, ao vencedor, o que guardar os meus mandamentos até o fim, darei para ele o quê? Domínio sobre as nações. Glória ao Senhor. E o versículo 27 diz, e ele as regerá com bastão de ferro e como vaso de oleiro a despedaçará. Como disse para mim meu pai, também eu digo. Talvez esta tradução aqui esteja diferente da que os irmãos estão. Aliás, essa é uma dificuldade, porque são várias versões e conflita. Muitas vezes dificulta. Por isso a gente faz uma tradução direta do hebraico para que torne mais compreensível, às vezes, né? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, diz uma tradução, que é essa aqui. Eu lhe darei poder sobre as nações. Bem diferente, não? Bem diferente. Guardar até o fim as minhas obras. Aqui diz guardar os meus mandamentos até o fim. Aí fica claro. Guardar os meus mandamentos até o fim. Eu lhe darei poder sobre as nações, diz aqui a Almeida Revista e Corrigida. O versículo 27 diz, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Aí parou, mas a verdade é que também eu digo. Como disse para mim meu pai, também eu digo. Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós, disse o Senhor Yeshua aos seus discípulos. Guardar a palavra, buscar o entendimento, porque estamos numa fase muito difícil para os santos neste mundo tenebroso que nós estamos enfrentando. Muito difícil. Mas o texto que nós acabamos de ler, nós devemos guardar, porque o Senhor Yeshua confirma o que está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 26. Ele confirma. Então, o que está lá escrito em Daniel é que até o fim haverá guerra. Quem guarda a palavra no coração se prepara para o que saiu da boca do Senhor, do Pai e do Filho. São os filhos de Elohim que assim procedem. O que vence a guerra, segundo o texto que nós lemos, é o que guarda os mandamentos do Senhor Yeshua até o fim. O que vence a guerra. Assim, ao vencedor,
o que guardar os meus mandamentos até o fim, porque é ele que está falando. Essa mensagem foi dada por ele a Yohanan para que ele transmitisse esta mensagem que foi transmitida por Yohanan à igreja que estava na cidade de Tiatira. Ali havia problemas e era necessário resolver os problemas que estavam ocorrendo ali. Então, no final, ao vencedor, ele tinha que vencer. Os crentes ali tinham que vencer, que havia problemas que estavam acontecendo e que eles precisavam enxergar e não se deixar arrastar. Porque ali havia uma mulher que se dizia profetisa e que arrastava com seus ensinamentos os membros da EDA para a prostituição. Foram arrastados. E o líder da EDA estava permitindo que ela se assentasse com ele. É o que está escrito. E aqui, diz a palavra aqui, mas tenho contra ti o tolerares, que Iezével, aqui diz Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Olha só, engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, dentro do próprio rebanho havia problemas que precisavam ser corrigidos. Em Daniel 9:26 nós lemos, e depois das 62 semanas será cortado o Mashiach, e não foi para ele, mas um povo de um príncipe que virá, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão decretadas assolações ao vencedor, ao que guardar os meus mandamentos até o fim. É o que diz o Senhor. Então, pelo texto, nós podemos dominará quem? Quem? Quem vai dominar? Quem vencer. Aleluia. Aqui em Ivrim, capítulo 12, versículo 28, um texto também muito conhecido nosso, diz, por isso, por termos um reino que é inabalável, apresentemo-nos com gratidão e sirvamos a Elohim de modo aceitável para ele. Quer dizer, agradavelmente, é que diz aí, não? Agradavelmente. Quer dizer, se não for agradável ao Senhor, o trabalho foi inútil, foi perdido. Tem que ser do modo que ele se agrada. Então você vai olhar para o Senhor Yeshua, olhar para os servos do Senhor, os que foram fiéis. E nós veremos o que eles suportaram para agradar ao Senhor. Renúncias, negação própria, para agradar. Veja bem, eles tiveram que renunciar a si mesmos, negarem a si mesmos muitas coisas para poder agradar ao Senhor. Então, aqui no capítulo 12, versículo 28, de Ivrim, diz, por isso, por termos um reino que é inabalável, aí diz, por termos recebido um reino que não pode ser abalado, não é assim que está aí? Pois é, mesma coisa. Apresentemos-nos com gratidão. Apresentemos com gratidão. Aí é um exame que cada um tem que fazer. Eu não posso examinar o irmão, a irmã. É a irmã que vai se examinar, o irmão que vai se examinar. Quer dizer, diz assim, apresentemo-nos com gratidão. Há gratidão no seu coração?
pelo que você recebeu. O que é que você recebeu do Senhor que produziu em você, no seu coração, uma gratidão que você, todos os dias, toda hora você está diante dele, ações de graças. Ações de graças, ao invés de reclamações, de azedume, de queixas, ações de graças. É o coração de quem realmente foi redimido pelo sangue do Cordeiro e sabe o preço que custou ao Redentor. Então a pessoa, isso é voluntário, é espontâneo. Ele fez o que ele fez por mim, me ponho a serviço dele. Então aqui diz, apresentemos-nos com gratidão e sirvamos a Elohim de modo aceitável para ele, quer dizer, agradavelmente, de modo que ele se agrade, com temor e reverência, com respeito e reverência. Então, o texto diz claramente que nós temos um rei. Nós, filhos de Elohim, temos um reino, temos um rei. Temos um reino e por esse reino, nós combatemos. Nós, filhos de Elohim, não combatemos um ao outro. Nós combatemos o mal. Os filhos de Elohim não estão em guerra um com o outro. Mas para vencer a guerra é necessário ser forte. Ser forte. Ser tão somente forte e corajoso. Forte e corajoso. Será que eu sou forte? É uma pergunta que eu faço a mim mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É um exame pessoal. Eu estou diante do Criador, ele sabe o meu estado. Ele conhece a mim. Ele sabe se eu estou profanando o que é sagrado ou não. E o meu relacionamento com ele, para que eu tenha essa intimidade de fato e esteja nessa posição gloriosa da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu preciso ser prudente, vigilante. Aleluia. Ser forte. Nós já temos colocado aqui para os irmãos muitos textos mostrando como é que a pessoa consegue se fortalecer. Então, há muitos conflitos que separam e mantêm separados um grande número dos que afirmam crer no Senhor Yeshua. Muitos conflitos separam e mantêm separados. Por que eles são mantidos? Eles se mantêm separados? Porque eles são fracos. Eles não são fortes o suficiente para se reconciliarem, para manterem a unidade dos filhos de Yahová Elohim. Essa unidade não é para fracos. Os fracos não conseguem manter essa unidade. Eles não têm força. Eles estão sempre apresentando desculpas para não fazer como o Senhor Yeshua ordena para fazer. O irmão não respeita o outro, não ama o outro, tem aquela coisa de... Não é? São fracos. O Senhor mandou fazer assim? É assim que se relacionam os filhos de Elohim? Aleluia. Ah, mas ele me fez isso. Pois é, são desculpas que são apresentadas. Ah, porque ele me fez isso. O problema não é o que ele te fez, o problema é quem você é. Aleluia. O problema não é como ele agiu, o problema é como você age. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, queridos, alguns chegam a dizer, não quero nem olhar para a cara de fulano ou de fulana. E ambos se dizem crentes. Seriam capazes de cumprir ou de fazer o que está escrito em Shemot, capítulo 23, versículos 4 e 5.
Você não pode nem olhar para a cara um do outro. Vamos lá para Shemot, capítulo 23. Note que ao vencedor, o que guardar os meus mandamentos até o fim. É a questão, a capacidade pessoal. Aleluia? Capacidade pessoal. Glória ao Senhor. Imagine você se o Senhor da glória, o Pai, olhasse para nós, ele iria olhar para a nossa cara? Ele disse, eu não quero nem saber desse povo. Imagine se o Senhor fosse nos tratar assim. O Senhor Yeshua disse para nós, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia. A paciência dele em modelar os seus discípulos, não? Resolver as questões. Ele não alimentava a intriga, ele apaziguava, ele pacificava. Louvado seja o nome do Eterno. Glória ao Senhor. Entre eles, às vezes, olha, se o Senhor não estivesse ali, a coisa ficava bem. Né? Mas o Senhor chamava. Muito bem, vamos ver se nós somos fortes o suficiente. Não quero nem olhar para a cara de fulano ou de fulano. Vamos ver. Esse mandamento aí. Que diz aí, vamos ler? Se encontrares o boi ou o seu jumento, ou o jumento do teu inimigo desgarrado, o que é que você vai fazer? Certamente o levará de volta a ele. Precisa ser fraco ou forte para cumprir esse mandamento? Hã? Forte. Um fraco não vai fazer isso. O versículo 5 diz, se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te odeia. Você sabe que ele te odeia. Priva-te de abandoná-lo. Priva-te, quer dizer, não passe de largo, não deixe de ajudá-lo. Quer dizer, não deixe de ajudar o jumento. E quem está debaixo da carga é o jumento. Mas é o jumento do teu inimigo. Não deixe de ajudar o jumento. Certamente o ajudará juntamente com o dono. Você é do reino de Elohim? Isso só tem capacidade de fazer isso quem é do reino. Você encontra as pessoas apresentando muita desculpa. Porque nós não estamos aqui para discutir mandamentos. Não, porque tem que guardar os mandamentos. Mas tem capacidade de guardar esses dois? Você julga, condena o outro. A outra condena, não quer nem olhar para a cara e passa, não, nem cumprimenta, porque acha que o outro está errado. O problema não é da pessoa, o problema é dessa pessoa. O problema está com ele, está com ela. Não tem capacidade de conviver pacificamente com o outro. O Senhor Yeshua nos liberta disso, amém, amados? Libertação. Aleluia. Muito bem. Os Yehudim perderam o reino porque não creram que Yeshua é o rei, o filho de Yehová Elohim. Os Yehudim, os israelitas, perderam o reino. Tem muitos adoradores de israelitas, mas eles perderam o reino. O Mashiach, que foi apresentado pelo sacerdote e Navi Yohanan. Muitos se esquecem, às vezes nem se esquecem, nem prestam atenção que Yohanan era sacerdote. Sacerdote e Navi. E confirmado pessoalmente por Yehová Elohim, que se pronunciou acerca do Senhor Yeshua. Eles foram arrastados para longe de Yehová Elohim pelas suas tradições. Deixaram o Tanakh para trás, embora dissessem que crescem em Moshe. É muito
comum isso ainda hoje. Vamos a Yohanan, vamos ver, eles perderam o reino, eles eram do reino, eles tinham o reino, perderam o reino. Olha, queridos, precisamos prestar atenção a esses detalhes, essas coisas. Um povo que foi, como temos comentado aqui com os queridos irmãos, foi formado da forma gloriosa como foi formado. O Senhor, o Pai, o Criador, disse: ser-me-eis um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Pronúncia do Pai. Mas ao pé do monte eles perderam o sacerdócio. Mas o reino, ainda continuaram com o reino. Mas depois eles perderam o reino. A influência de homens e mulheres, por suas teologias, suas tradições. Eu penso assim, eu não concordo com isso. E estão concordando com o quê? Guardaram o quê dentro de si para preservarem essa dádiva preciosa? E outros que até chegaram a passar pela porta. Eu sou a porta, disse o Senhor Yeshua. Mas depois... Vamos aí, Yohanan, capítulo 1, vamos ler alguns versículos. Eles perderam o reino. E vamos ver aqui, ler alguns textos e guardar a palavra, guardar o que está escrito, que saiu da boca do Senhor da glória, o Pai, da boca do Senhor Yeshua, e dos seus discípulos que ele formou e passou para eles a palavra. Como ele mesmo diz, dei-lhes a tua palavra. E eles a receberam, guardaram a tua palavra. Guardaram. E é isso que cada um de nós precisa fazer. Há muitas vozes. Tenho dito aqui para os queridos irmãos, reiteradas, muitas vozes. Muitas historinhas que são contadas, não é? Para impressionar. Mas a palavra do Senhor Yeshua está fora do coração de muita gente. A maneira de viver de cada um demonstra isso. O relacionamento entre as pessoas demonstra a realidade de cada um. Capítulo 1 de Yohanan. Vamos ler alguns textos. Versículo 6. Havia um homem na terra, o seu nome é Yohanan. Elohim é que o enviou. Ele veio por testemunha, para testemunhar sobre a luz. Para o português ficaria difícil, né, você falar o luz, porque o pessoal já se acostumou a chamar luz uma palavra feminina, mas não é. Segundo Yahová, a palavra é masculina. Saiu da boca de Yahová, Iri-or. Ele não disse haja luz, ele disse Iri-or, que essa palavra luz é masculina, não é feminino, porque se refere ao Senhor Yeshua. Aleluia? É sério isso, não é? E é por isso que precisamos estar ali meditando, investigando. Tempo de dedicação em busca do Criador. Buscai a Yahová enquanto se pode achá-lo. E invocai-o quando estiver perto. Também diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso significa, enquanto no coração da pessoa houver algo que ela se dedique mais do que a Elohim, ela não vai encontrar Elohim. Elohim não é ouro nem diamante, toneladas de ouro e toneladas de diamante que você encontra em qualquer lugar, a qualquer preço, a qualquer momento. É só passar ali no Lago do Machado, você vai encontrar uma tonelada de ouro perdido ali. Ninguém leva. Mas em Yahová você não vai encontrar assim. Aleluia. Para testemunhar sobre o luz, para que todos crescem por meio
dele. Todos crescem, que ele foi enviado para a nação de Israel. Ele não foi enviado para a nação americana, que são muitas, né? Nações americanas, nações africanas. Ele foi enviado para a nação de Israel. Mas como estava a nação de Israel para receber um homem como esse? Para ouvir um homem como esse? Para que todos cresçam por meio de... Mas crescem em quem? Ele veio para testemunhar sobre o quê? Olha só. Versículo 8 diz: ele não era luz, mas veio para dar testemunho sobre aquela ou aquele luz. Sobre luz. Versículo 9. A luz verdadeira que veio ao mundo para alumiar toda a humanidade, porque a humanidade estava em trevas. Hoje não está toda a humanidade em trevas, porque nós estamos aqui. Aleluia! Disse o Senhor Yeshua para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Olha o privilégio de estar unido ao Senhor Yeshua. Muito bem. Isso aqui é um testemunho acerca de Yohanan, que vai testificar acerca do Senhor Yeshua. Luz. A luz, infelizmente, assim, a luz resplandece nas trevas. Se a gente for falar por aí da forma que eu estou falando aqui, a pessoa, você não conhece a língua portuguesa, você que está cheio de entraves. E isso é feito propositalmente. É feito propositalmente, para afastar as pessoas da verdade. Vamos aí a Yohanan, capítulo 5. Capítulo 5. Veja bem, nós estamos falando a respeito de reino. Temos um reino, temos que vencer, estamos numa guerra, temos que vencer a guerra, e quem vence a guerra é quem é forte. Forte para guardar os mandamentos e se fortalecer na guarda do mandamento. Isso vai ter mostrado para os queridos irmãos. Quem tem, o forte é aquele que tem o mandamento do Senhor dentro do seu coração e tem força para cumprir os mandamentos. Esse é que é o forte. Esse é o que combate e vence. Bendito seja o Eterno. Capítulo 5, versículo 33, de Yohanan diz: agora é o Senhor Yeshua falando para os israelitas. Israelitas, olha só. Vós enviastes a Yohanan, e ele deu testemunho da verdade. Versículo 34. Porém, eu não recebo para mim testemunho humano, mas estas coisas eu falo para que vos salveis. Ele era o achorte, aí diz candeia. Ele era a candeia que ardia, não é? E alumiava, e para o seu luzeiro, para a sua luz, decidiste vos fechar, ignorar, até o momento. Aí está bem diferente. Não é? Eles se fecharam, eles não receberam a luz. E o Yohanan veio para dar testemunho da luz, ou, na linguagem normal, testemunho do or, que a palavra em hebraico é or, que é masculino. Mas eles se fecharam, não quiseram receber o testemunho. Versículo 36, ele diz assim: e eu tenho um testemunho maior do que o testemunho de Yohanan, pois as obras que o meu Pai me deu para completar, estas obras eu faço, e elas testificam acerca de mim que o Pai me enviou. O que eu faço testifica que o Pai me enviou. É o caso de nós que somos filhos de Elohim. Cremos no Senhor Yeshua. O que nós fazemos, o que você faz, testifica se você é ou não um seguidor do Senhor Yeshua. O que você faz? Que palavra? Por aí tem muitas. Pega a Bíblia e faz aquela lambança com a Bíblia. Mas o que é que a pessoa faz que testifica que é um discípulo do Senhor Yeshua?
É um pacificador ou é um contentoso, contenciosa? Versículo 37. E o Pai que me enviou, ele testifica acerca de mim, ou testificou de mim. Porém, vós nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua aparência. Eles nunca tinham ouvido a voz do Pai. Ah, pastor, mas eles não ouviram a voz do Pai lá no Monte Sinai? Mas era aquela geração? Não era aquela geração. Aquela geração estava afastadíssima do Pai. Tanto que o Senhor Yeshua falou, já disse aqui reiterada vez, está escrito, ele disse, não, mas nós temos um Pai que é Elohim. Elohim não é o Pai de vocês. Vocês são filhos de Satã, dito pelo Senhor Yeshua. As obras que vocês praticam, por que vocês querem me matar? Aleluia. Por que esse ódio de vocês contra mim? Eles, ao invés de ter amor no coração, o que eles tinham era ódio. Eram filhos de Elohim? Não. Ódio para com o filho único de Jeová Elohim. O que estava no coração? Já era nascido de quem? Nós somos descendentes de Abraão. Se Abraão fosse vosso pai, vocês fariam as obras de Abraão. Aleluia. Queridos, como eu disse para vocês, nós estamos num momento muito difícil. E precisamos ser cautelosos. Aqui o Pai que me enviou, ele testifica acerca de mim. Porém, vós nunca ouviste a sua voz e nem viste a sua aparência. O versículo 38, que é que diz? Pois é. Você observe que se a palavra de Jeová estivesse no coração deles, eles estariam crendo que Yeshua era o enviado do Pai. Mas no coração deles não estava a palavra. Estavam as tradições, a religiosidade, políticas. E ficar discutindo política, ficar discutindo política do mundo. Eu não sou filho das trevas. Inimizade entre crentes por causa de política. Olha só. Louvado seja o nome do Eterno. Os irmãos devem lembrar que há pouco tempo nós colocamos algumas mensagens com a questão da política, da religião, da filosofia. Lembram disso, não? Tá lá. Esse comportamento deles, essa atitude foi que o comportamento conduziu eles ao estado que eles se encontravam, e agora o Senhor Yeshua pronuncia para ele, Matitiahu, capítulo 21. Precisamos ser vigilantes. Vigilantes. Que tudo acontece no mundo, esse bombardeio do mundo de informações é para deixar você sem lugar no seu coração, no seu ser, para a palavra de Elohim. Quer dizer, o mundo satânico vai usando as pessoas para encher você de informações. Aí fica lá. Tem gente que... Você sabe que tem pessoa que saiu daqui porque... minha novela, minha novelinha. Não posso viver sem a minha novela. E eu ficava batendo, olha, não deixe... Quer dizer, o meu dever é despertar a pessoa. Não vou cortar a cabeça de ninguém, mas cabe a cada pessoa fazer uma análise, um exame do uso do seu tempo. O que é que está colocando para dentro de si? Porque isso vai moldar a conduta da pessoa. E os dominadores do mundo tenebrosos, eles não dormem. Eles sabem como manipular com as pessoas. Fazer as propagandas. Eles sabem como fazer isso. Você não vê nas propagandas do mundo nenhum movimento atraindo, estimulando as pessoas a retornar para Jeová. Olha, vocês precisam crer. Se existe isso no mundo.
Muito bem, Matitiel, capítulo 21, versículo 43. Palavra do Senhor Yeshua, depois que ele colocou alguns mechalim, ou algumas parábolas, depois ele concluiu aqui com essa palavra. Versículo 43 do capítulo 21 diz o que aí? Por isso eu digo para vós que o reino de Elohim será removido de vós e dado a um povo que deu fruto dele, que deu o seu fruto. O reino de Elohim vos será tirado. E até hoje eles estão sem rei, sem reino. Por não ter crido, queridos, presta atenção a isso. Preste atenção e guarde no seu coração o que está escrito, que foi dito pelo Senhor Yeshua, que foi falado pelo Pai, através dos Neviim. Não é ficar procurando pregações que satisfaz as paixões, como diz, ajuntarão para si obreiros ou pastores segundo as suas paixões, segundo os seus desejos. Mas não querem a palavra. Tempos trabalhosos. Por não ter crido no Senhor Yeshua, milhões de israelitas que habitavam em Irudá e em Jerusalém foram trucidados. Eles não creram, mas o Senhor Yeshua falou, não, nesta geração, vai se pedir conta desta geração. Não passará esta geração. E ele fala o que é que vai acontecer com aquela geração. Ele avisa, ele diz o que é que vai acontecer, mas não deram crédito. Não receberam a palavra. Qual foi o resultado? Milhões de israelitas que habitavam em Judá, em Jerusalém, foram trucidados. E muitos foram espalhados pelas nações. E até hoje estão espalhados. Quantos morreram sem o rei e sem a salvação nesses 2 milênios de diáspora? Os israelitas, seus mestres, que os mantêm aprisionados nas trevas para que não creiam no Senhor Yeshua. Quantos milhões nesses 2 milênios morreram sem salvação e ainda se encontram espalhados pelo mundo? Nessa diáspora que ainda se encontra aí. E muitos ainda vão morrer sem salvação, por causa dos seus mestres, seus rabinos. Vigie, pois, muitos perderam a sua unidade com Yahuwah Elohim por ter se afastado das palavras do Senhor Yeshua, influenciados por palavras de homens e mulheres que se apresentaram como se fossem mensageiros deles. Nós temos a Bíblia, ainda que com algumas palavras erradas em termos de tradução, propositalmente, mas ninguém tem desculpa. Por quê? Porque o Senhor Yeshua disse, não vos deixarei órfãos. Você vê muito hoje das pessoas idolatrias por homens e mulheres, idolatram esse, idolatram aquele, mas não dão ouvidos ao Espírito Santo. Quem está sendo guiado pelo Espírito Santo está sendo guiado na unidade e vive em paz. Os conflitos existem por parte dos filhos de Satã, que se lançam contra os filhos de Elohim. Nós não estamos nos lançando contra este ou contra aquele, porque o nosso trabalho é de ajudar as pessoas a retornarem para Yahuwah Elohim. A nossa guerra não é contra uma pessoa carne e sangue, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal. Mas os filhos de Satã adoram conflito, adoram fazer guerra um com o outro, ou contra, principalmente, os filhos de Elohim. E todos nós precisamos ser precavidos, porque quem afastou as gerações, aquela geração do Senhor Yeshua foram os próprios líderes religiosos.
os líderes políticos, e os mantém afastados até hoje. Tenho estudado, pesquisado, nós aqui trabalhamos, nos esforçamos para ajudar os irmãos. Mas nós não somos substitutos do Espírito Santo. Nós não somos substitutos do Senhor Yeshua. Não assumimos o lugar dele. Aleluia. Bendito seja o Eterno. E esse cuidado nós temos que ter, porque vamos lá, Gálatas capítulo 6, capítulo 1, aliás, dá uma entrada aqui nessa carta, uma carta extraordinária que deve ser lida muitas vezes para ir compreendê-la, para ver a guerra que Shaul enfrentava por causa dos líderes religiosos dos israelitas que queriam forçar, não é, os crentes a viver de acordo com as tradições deles e não de acordo com o ensinamento do Senhor Yeshua. Essa guerra sempre existiu e hoje é muito maior, porque o número de grupos religiosos dizendo-se seguidores do Mashiach é enorme. E brigando uns com os outros, separados uns dos outros. E nós precisamos ser cautelosos. Aleluia. Olha, os Yehudim tinham um reino. Os israelitas tinham um reino. E eles perderam o reino. Perderam o reino. Nós estamos no ano de 2025, não é? Os israelitas estão sem rei há 2.618 anos. Quando o pai mandou o rei, eles mataram. Não quiseram um rei. Estão sem rei até hoje. Nós vamos fazer guerra contra os israelitas? Não somos loucos. Eles já sofrem as consequências da sua incredulidade. E são mantidos porque o Senhor mantém a sua palavra que foi dada a Abraão. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos ler aí, para nós vermos o cuidado que nós temos que ter, para não acontecer conosco o que aconteceu com os Gálatas, os Galatim. Capítulo 1, versículo 6. Estou perplexo, porque assim rapidamente cessaste de seguir o que vos chama pelo jefe de nosso ungido, o rei, e caminhais após outro anúncio. Aí está diferente. Os irmãos leiam aí como é que está aí. Veja bem, o pregador aí era Shaul. Shaul, da tribo de Benjamim. Ele era israelita, foi chamado pelo Senhor, tinha a competência que tinha, mas olha, a influência de um grupo que chegou ali, começou a questionar os ensinamentos que tinham sido dados por Shaul e a exigir que determinados comportamentos teriam que ser feitos para que pudessem se salvar. E aí você precisa ser guiado pelo Espírito Santo para compreender, para não se deixar arrastar por aqueles que parece que estão tendo cuidado, nem de si mesmos estão tendo cuidado. Como diz, maravilho-me. Quer dizer, estou perplexo, estou abismado que tão depressa passasse daquele que vos chamou o jefe do ungido para outro evangelho. Quer dizer, para outro anúncio. Que não há outro anúncio. Não há outro. Mas chegou um grupo lá, enxertando, não é? Os seus pensamentos, as suas ideias, e os irmãos foram se deixando arrastar.
Mas, versículo 7, mas ele não é anúncio, quer dizer, mas não é outro, porém há os homens que vos arruinam e que procuram misturar, confundir, mexer no anúncio do Mashiach e transtorná-lo. Quer dizer, a pessoa chega, introduz algo, não é? E a pessoa não conhece, a pessoa não sabe, mas é uma coisa assim que parece que vai dar aquele ar de grandeza, e aí transtorna o anúncio. Um pouco de fermento levando toda a massa. E os galatinos, os gálatas, estavam se deixando levar. E vocês pensam que isso é fácil? Não é. Se você não tiver o conhecimento da verdade, não tiver o coração guardando, não tiver no coração a palavra do Senhor, os mandamentos, e com força para guardá-lo, coragem, vai perder a posição nas regiões celestiais. Glória ao Senhor. Não esquecer que Satã, ele é astucioso, ele é malicioso. Olha o que ele fez com Havá. É assim que Deus diz. Aí cita a palavra, não é? Cita a palavra. Ele não tem outra coisa, ele vai citar, mas ele torce a palavra. Olha o efeito na vida de Havá. Aleluia! Se você quer desfrutar do grande privilégio de estar reinando com o Senhor e Yeshua, que você tem consciência que você tem um reino e que você tem um rei. O mundo quer dar rei para vocês. Não, meu rei é o Senhor e Yeshua. Meu governante é o Senhor e Yeshua. É dele que eu dependo. Aleluia. Vamos ao versículo 8 agora. Mas ele, é o versículo 7, mas ele não é anúncio. Deixa eu ler aqui como está, mesmo em português. Versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o anúncio do ungido. Mas, ainda que nós mesmos, ou um mensageiro do céu, vos anuncie outro anúncio, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Olha, queridos, aí entra uma questão séria. Você está tratando das coisas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que ser vigilante, comedido. Não acrescente nada, nem diminua, porque ele vai cobrar de você. Aleluia! O que está escrito ninguém pode alterar. Ele diz o que é que acontece com quem aumenta, acrescenta, e diz também o que acontece com quem diminui. Aumenta a palavra, não aumente nada na palavra do Senhor, nem diminua. Você está falando da parte do Senhor, então fale como está escrito. E não como imagina. Olha os judinhos pelo mundo afora, são 2.618 anos espalhados pelo mundo, desde 587 antes da Era Comum, que foram espalhados. O último rei foi Hizquiah não, Zedequias em português. Hizquiah foi Ezequias. 580 foi levado para Babel. E muito antes, de 732 a 722, eles foram levados para a Síria, espalhados. E até hoje estão espalhados pelo mundo. Tiveram aquele retorno com o velho Matatia corajoso, seus filhos. Eles eram sacerdotes. Lutaram, venceram, tiveram por um período uma independência, mas no ano 63, antes da Era Comum, eles foram conquistados pelos romanos, sob o comando de Pompeu, que era um aliado de Júlio César, com Marco Antônio, conquistou o Egito.
O Júlio César conquistou as Galhas, que hoje é a França, e Pompeu conquistou Jerusalém. E eles permaneceram dominados. Desde 500, nunca mais tiveram a sua independência. Nunca foram aquela nação que o Senhor pelejava por ele, ninguém conseguia destruir Israel nem dominá-lo. E o Senhor ainda os mantém por causa da sua promessa a Abraão. Mas quantos e quantos milhões e milhões de Yehudim têm sido mortos nos programas das nações onde eles estiveram, na Espanha, na Rússia, enfim, espalhados pelo mundo. Triste. Isso não é para aplaudir. Infelizmente, isso aconteceu. Agora, veja bem, se pregar um anúncio que é diferente do anúncio pregado... mas porque Shaul foi escolhido por Elohim, pelo Senhor Yeshua, para pregar aos gentios, o shalir dos gentios, determinados pelo Senhor Yeshua. Você vê alguém querendo massacrar com Shaul, que chamam de Paulo, é porque é um servo de Satã. É uma serva de Satã, querendo torcer o que este homem ensinou, como ele mesmo diz nessa carta. Se você ler com cuidado, vai ver o trabalho que ele teve, que o Senhor teve com ele para instruí-lo, educá-lo, a fim de que ele fosse um instrumento nas mãos do Senhor, como foi. Anátema. A palavra anátema quer dizer consagrado ao extermínio. Quem se opõe ao anúncio do Senhor Yeshua, querendo dar uma de que está pregando a palavra do Senhor, se opõe a ele, está consagrado ao extermínio. Seja exterminado. Porque é algo sério. Desviar uma pessoa do reino de Yahuwah Elohim. É a eternidade da pessoa. Bendito seja o Eterno. De maneira que estamos lidando com o que é sagrado, nós temos que ser cuidadosos, tementes, reverentes, como no texto que nós lemos aqui logo no início, praticamente no início. Por isso, por termos um reino que é inabalável, apresentemo-nos com gratidão e sirvamos a Elohim de modo aceitável para ele, quer dizer, agradavelmente, de modo que ele se agrade, com temor e reverência, respeito. Estou falando acerca de Yahuwah, estou falando acerca do Senhor Yeshua, estou falando acerca do Espírito Santo. Eu tenho que me guardar. Eu não posso falar sobre essas pessoas como se eu estivesse falando de qualquer coisa, de qualquer pessoa, ou querer me interferir, dar minha opinião, como muitas pessoas fazem. Lembre-se que está escrito, consagrado ao extermínio. Isso está escrito. Quem vai alterar isso? Então, não se deixem perturbar por aqueles que saem falando e dizendo. Não se perturbem. Quem vai dar a resposta é o Senhor. Aleluia! O que eu tenho que fazer é eu me guardar. Acautelai-vos que ninguém vos extravie. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. Amém?